Bom, a questão da linguagem é um processo complexo de desenvolvimento social. Então, quer dizer que a questão da linguagem é um processo próprio do ser humano, que a gente cria e desenvolve isso de diversas formas. Por exemplo, pelos conceitos da linguagem. Há muitas formas de definir a linguagem, por muitas teorias. Por exemplo, a estruturalista, pelo Saussure, pelo Bloch, também pelo funcionalismo e algumas formas que divergem e convergem. Por exemplo, a ideia do Sapir e do Hall também, como diz o Hall, a linguagem é uma instituição pela qual os humanos se comunicam por meio de símbolos arbitrários. Aqui é uma ideia, um aforismo rápido dele, que junta as duas linhas ideológicas, teóricas. Da estrutura, de símbolos arbitrários, que é do estruturalismo, mas também ser uma instituição pela qual nós comunicamos entre nós, interage, que é do funcionalismo. Além dessas relações, que eu falei agora, tem as de Robbins e do Chomsky. Mas principalmente do Chomsky, ele afirma que a linguagem é um conjunto finito e infinito de possibilidades de comunicação. Então quer dizer que dá para fazer um paralelismo com a matemática. Dos números de 0 a 9, por exemplo. É um conjunto finito, mas que com eles pode fazer infinitas possibilidades de sentenças. Entendeu? Igualmente ao alfabeto, igualmente às palavras e a questão morfológica, questão pragmática. É um paralelismo entre matemática e a língua portuguesa, a língua em geral. Além disso, também tem o bevinístico, que propõe que o locutor é responsável pela transmissão da realidade, enquanto o ouvinte que cria essa realidade. Sendo assim, o contexto da situação é suporte principal para a recepção e o entendimento dessa mensagem. Então, o foco é na enunciação, na comunicação. Além também de concordar com o que Barthes pensava, pois ele muda o foco da estrutura para o sentido. Então, saindo das teorias do conceito, existe a relação entre linguagem e pensamento, que para Piaget, o pensamento precede a linguagem, então ele vem antes. Ou seja, a linguagem é uma das manifestações da função simbólica do pensamento. Já para Vygotsky, ele argumenta que a linguagem e o pensamento se desenvolvem no início separados, mas depois se fundem, o que discorda, totalmente contrapõe ao Piaget. Portanto, o Piaget, por exemplo, ele se aprofundou muito na percepção e a lógica infantil e concluiu que o pensamento da criança, no começo, é totalmente egocêntrico. Ele é regido pela própria satisfação. Só depois de maduro e tal, ele se torna socializado. Por Vygotsky, é o contrário, que a interiorização da ação, nossa ação, influencia nosso pensamento. Portanto, para retomar, como eu estava falando antes, existe a teoria inatista do Noam Chomsky, a teoria behaviorista do Skinner, a teoria cognitiva do Jean Piaget, a teoria interacionista do Vygotsky, do Brunner. E agora entramos na fase de aquisição da linguagem, que seria o período pré-linguístico, que conta com a fase reflexiva, o balbúcio, o lalhamento e a protoconservação. Depois entramos para o período linguístico, que seria a aquisição lexical, a aquisição fonológica e a aquisição morfossintática. Após isso, o desenvolvimento da linguagem na educação infantil, que no novo a gente remete ao período pré-simbólico, que seria a comunicação focada no corpo e nos gestos, e o período simbólico, que é a linguagem verbal usada para a representação após o movimento. Ação e movimento, perdão. Com isso, vamos para o conceito de literácia, que seria uma forma que vai além da alfabetização tradicional, a capacidade linguística da gente progredir nossa socialização. Então inclui a leitura, a compreensão de texto, a contação de histórias, o que é muito importante na educação infantil. Mais uns exemplos de paralelismo entre a matemática e a escrita está como a Emília Ferreiro falou, destacou nas etapas, que existem as etapas pré-silábica, silábica e alfabética na escrita. Isso se corresponde, junto também, com os conceitos de quantidade, ordem, correspondência e símbolos numéricos. Para finalizar, existe o conceito de bilinguismo, de aquisição de segunda língua, que pode ser tanto simultâneo, quando ambas as
as línguas são adquiridas desde a infância, ou sequencial, ou seja, você aprende um primeiro e depois aprende outro.